Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sábado, 14 de setembro de 2024. Estamos dando início a uma nova lição, uma nova semana, a lição número 12. Vá se preparando que mais 2 semaninhas nós encerramos esse ciclo de estudos dentro do Evangelho de Marcos e vamos iniciar uma nova série de estudos que provavelmente na outra semana, vamos apresentar para vocês o que vamos trabalhar, o que vamos estudar dentro das Sagradas Escrituras. O mapa divino é a Bíblia, e cada vez que a gente abre uma página, a gente encontra uma direção rumo a Deus, rumo ao céu, rumo à eternidade. Que bom que nessa semana estamos dando sequência aos estudos sobre a vida de Jesus, o seu finalzinho do seu ministério aqui na Terra, quando Jesus enfrenta a hostilidade dos líderes judaicos, dos líderes romanos e da turba enfurecida, até que ele finalmente depõe a sua vida naquela cruz tão cruel, com aquela coroa de espinhos de uma maneira tão irônica, com zombarias em todo o tempo, mas ele não desiste da missão para a qual ele foi separado por seu Pai, a qual ele voluntariamente assumiu diante das 3 pessoas da divindade, diante do Pai, diante do Espírito Santo, e ele, a segunda pessoa da divindade, representando a Jesus Cristo, o Messias que haveria de vir. Bom, de fato, o tema geral dessa lição é julgado e crucificado. Então nós vamos estar dentro do capítulo 15 de Marcos, nesses desfechos finais, nessa narrativa da paixão do Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo vai mostrar, então, o julgamento de Jesus, a sua condenação, a zombaria dos soldados, a sua crucifixão, a sua morte e, por fim, a sua ressurreição. Nada menos importante, né? Mais importante, talvez, do que ele ter apenas morrido, não que isso não fosse importante, foi ele poder sair da sepultura, garantindo a vitória definitiva sobre o pecado e sobre o aguilhão do pecado, que é a morte. Isso nos enche o coração de esperança de que não importa o tempo que a gente viva e também não importa o tempo que a gente possa ficar na sepultura, se a gente para lá for, um dia nós sairemos de lá porque o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo também saiu de lá. Eu sigo a Jesus, porque é maravilhoso a gente ter essa certeza dentro da teologia, dentro da palavra do Senhor, dentro do estudo da palavra do Senhor. É coisa maravilhosa, não é verdade? Eu ouvi essa semana um pensamento que marcou a minha vida e talvez vai marcar para sempre a sua também, onde havia uma comparação teológica e também a teologia junto com as outras ciências gerais que nós temos. Então, o estudo era o seguinte: se nós vamos para a psicologia e a resposta para todas as questões da nossa vida e a respeito de Deus é como se estivéssemos entrando num quarto escuro procurando um gato preto. E se nós saímos da psicologia, vamos para a metafísica, é como se entrássemos no quarto escuro procurando o gato preto que não está lá. E aí, saindo da metafísica e entrando no ateísmo, é como se estivéssemos entrando dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto, que não está lá, e ainda dizendo, achei. E por fim vem a teologia. O que é a teologia? É como alguém entrando no quarto preto, quarto escuro, procurando um gato preto, que não está lá, e finalmente acende a luz. Então a teologia, ela traz respostas, é o acender da luz, é a iluminação do caminho, é tirar as nossas dúvidas. E aqui o evangelista Marcos, ele traz detalhes claros, específicos dos momentos mais difíceis para que Jesus pudesse suportar o preço que ele estava pagando para salvar você e a mim. E a lição vai trazer uma questão muito interessante, a questão da ironia que toma conta das pessoas que estão responsáveis pelo processo do julgamento, a partir do Sinédrio
depois diante do tribunal romano e, por fim, na sepultura de Cristo, quando nós encontramos a pessoa de José de Arimateia. Se lá no primeiro momento, no Sinédrio, os líderes condenaram Jesus à noite, eles não estavam muito seguros de que isso fosse dar certo quando fosse diante do tribunal dos romanos. Por quê? Porque nem todo mundo ouviu o que Jesus disse, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E para isso, para os judeus que estavam ali à noite, foi uma zombaria, ou não, foi uma blasfêmia. Mas agora que amanheceu o dia, nas cenas iniciais da manhã, as pessoas tinham que ouvir isso do lábio de Jesus. Então, quando ele está diante do tribunal de Pilatos, e Pilatos pergunta, verdadeiro, você é o rei dos judeus? E às vezes ele guardava o silêncio e não respondia as perguntas, mas na insistência, Jesus diz, vocês vão ver o Filho de Deus um dia descendo, e vocês vão prestar contas. Então, ele declara publicamente, eu sou realmente o Filho de Deus, eu sou Deus. Então, declarar-se Deus para o Sinédrio, para os judeus, e depois diante dos romanos, era como se estivesse acendendo a ideia de que você vai fazer uma conspiração contra o nosso governo romano. E foi assim que o julgamento de Jesus foi avançando, e veio finalmente a condenação, e aí por fim a execução da sentença, que foi a crucifixão. O relato é fantástico, o texto básico que foi escolhido é Marcos 15, 34, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Eu termino dizendo para você que não é fácil suportar um momento difícil na vida, quando a gente está precisando de ajuda e parece que ninguém vem em socorro. O sentimento de abandono, de solidão, às vezes leva a gente ao desespero. Mas Jesus passou por isso. E ele clama para o Pai, porque ele sentiu o abandono até do próprio Pai. Não que o Pai o tivesse abandonado, mas é que o peso do pecado era tão grande que ele não conseguia enxergar do outro lado. Quando Jesus vai para a cruz e ele entrega a vida como ser humano, no meu lugar, no teu lugar, ele não sabia, ele não tinha como ver do outro lado se iria dar certo. Hoje a gente olha e vê, deu certo. Já está escrito, é uma história. Mas Jesus construiu isso pela confiança na relação com seu Pai. Então, por que me desamparaste? É uma expressão, uma reflexo da característica humana que muitas vezes não enxerga Deus quando Deus está lá bem pertinho. O Pai estava do lado dele sempre, o tempo todo. E graças a Deus que ele conseguiu, pela fé, superar a barreira da dúvida. Que você também possa, nessa semana, tirar do seu coração qualquer sentimento de dúvida, de depressão, de sentimento negativo, e sempre tendo certeza, Deus está aqui do meu lado. Posso orar por você? Feche os olhos. Muito obrigado, Senhor, por essa nova semana, por essas reflexões iniciais da lição que vem agora diante de nós. Que o Senhor nos dê a tua bênção de aprendê-la cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?